TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. São 2h12 e falamos ao vivo do plenário da Câmara Municipal. Começa agora a 28ª audiência pública facultativa. Quem preside esse encontro é o vereador Pedro Tourinho. Boa noite, amigos e amigas. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Ô, gente, eu tô doido. Vocês me desculpem. Eu tô dando boa noite. Isso é que dá quem não dorme de noite direito. Fica assim. Boa tarde a todos e a todas, né? Eu sou o vereador Pedro Tourinho. Eu quero dar as boas-vindas a todos e todas que moram aqui, né, no Itaú, na ocupação, nos edifícios, e todos e todas que estão aqui como parceiros solidários a essa luta tão importante para a cidade de Campinas, que é a luta de uma parcela da nossa população para garantir que a moradia vai, de fato, ser um direito para todos e todas, e que o solo vai ser, de fato, vai receber, de fato, a função social que está designada na Constituição, que é a de, efetivamente, garantir às pessoas dignidade, né, garantir às pessoas condições para viver. Essa reunião é uma reunião da Comissão Especial de Estudos, que trata da construção, né, do estabelecimento do condomínio residencial Jardim Itaú como uma área de utilidade pública, né? Essa audiência foi convocada pelo presidente da comissão criada que trata deste assunto, que é o vereador Paulo Galtério, que nos comunicou o seu atraso e solicitou que eu e a vereadora Mariana Conte, que somos, né, membros dessa comissão, presidíssemos a sessão até a sua chegada. Então, importante colocar, o vereador teve um problema pessoal, mas está a caminho, aparentemente ele vai chegar daqui a pouco, né? Eu quero desde já anunciar aqui a presença da vereadora Mariana Conte, daqui a pouco ela vai fazer uso da palavra, né? E essa comissão é composta por mim, pelo vereador Paulo Galtério como presidente e pela vereadora Mariana Conte. A gente já esteve lá no Itaú, nós três, ali no final de setembro, acho que o pessoal lembra da nossa visita lá, né? O pessoal lembra da nossa visita lá, foi uma atividade em loco da comissão. E aí a ideia dessa reunião aqui, é importante saber, é que a gente possa entender, conhecer a realidade que vocês vivenciam lá morando no Residencial Itaú, no condomínio Residencial Itaú, que vocês possam dizer para nós quais têm sido as dificuldades que vocês têm vivido, né, entender um pouco do dia a dia, do que tem sido enfrentado por vocês, e que a gente possa ouvir também, né, os advogados, as lideranças da comunidade, pessoas que participam e fazem parte aí da luta pelo direito à moradia na cidade de Campinas, né, como a Lúcia Maria de Souza Gomes, que está ali, lá da VIP Cooper, cooperativa habitacional, muito importante, ela vai estar aqui com a gente na mesa também, para poder falar um pouco sobre quais são as perspectivas que nós temos e da, vamos dizer, intensidade, da gravidade da situação que vocês vivem e do quão necessário é a gente, de fato, garantir a vocês, né, a regularização que vocês há tanto tempo já lutam. Então, para isso, eu quero convocar aqui para a mesa os participantes, as pessoas que vão ter um uso aqui preferencial da palavra. Depois que a gente tiver feito a fala da mesa, e vale dizer que isso aqui está sendo transmitido, tá, pessoal? Está sendo transmitido pela TV Câmara, inclusive saúdo aqui as pessoas que estão nos assistindo na TV Câmara, mas quero convocar, depois que a gente tiver feito as falas da mesa, a gente vai abrir a palavra para quem está presente aqui, para que as pessoas possam se manifestar. Tudo que for dito aqui fica gravado, né, vai ser depois transcrito e vai ser parte do relatório final da comissão que foi criada. Então é importante a gente ter, né, essa consciência de que isso aqui é um documento público que nós estamos fazendo, que certamente vai ajudar o trabalho da comissão no relatório final que ela vai produzir. Eu convido então aqui para a mesa, por favor, agora, primeiro, a doutora Eliane Stephanie, que é advogada da comunidade Itaú, já agradecendo a doutora Eliane por toda a luta que ela faz, sempre, né, a gente está sempre vendo a doutora Eliane aí, brigando. Fiz a ligeira. Quero convidar também o doutor Henrique Zago, que representa a Comissão de Direitos Humanos da OAB de Campinas.
quero convidar a Margarida Rodrigues da Silva Vicente, que é líder da comunidade Itaiú. A Fátima não veio? E quero convidar a Lúcia Maria de Souza Gomes, que é presidente da VIP Cooper Cooperativa Habitacional. Eu vou ler para ela. Então, Mariana, que é a palavra... Então, pessoal, primeiramente eu vou passar a palavra para Margarida Rodrigues da Silva Vicente, que, feito eu disse aqui, é líder e parceira de todos e todas aqui na luta. Margarida, você tem a palavra. Pessoal, boa tarde. Eu sou a Margarida do Itaiú, estou representando a dona Fátima e faço parte também da comissão. Bom, a nossa luta tem sido diária. Já faz um bom tempo que estamos ali, há mais uns 3 anos ou mais. Ali nós temos idosos, pessoas com deficiências, crianças especiais, pessoas desempregadas e tudo com dificuldade, mas estamos ali, todos que nem uma formiguinha, cada um cata a folha e vamos agarrando pela mão. Então, no meu parecer, nós estamos ali lutando, não queremos nada de graça. Muitos não têm condições de pagar um aluguel. E a gente quer que se legalize para nós ter nosso direito de uma moradia. É o que nós queremos. Ali nós estamos lutando pela moradia. Muito obrigado, então, dona Margarida. Henrique, você fala primeiro, então? Então, eu vou passar agora a palavra para o doutor Henrique Zago. Aí, foi. Agora sim. Aí. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Henrique, eu sou da Comissão de Direitos Humanos e nós fomos provocados, né, por uma denúncia feita junto à comissão para acompanhar o caso do Itaiú, para ver como estava a situação, ver qual que era a organização, o funcionamento. Eu tive a oportunidade de estar lá junto aqui com o Pedro, com a Mariana, para conhecer as pessoas, ver como que funciona, porque se você está numa luta no dia, você tem que conhecer as pessoas que estão lá, a história dessas pessoas. E a Comissão de Direitos Humanos, ela está aqui junto para corroborar ainda mais essa luta de vocês, tá? Nós temos aqui uma função extremamente importante como advogados para garantir o acesso à justiça, para garantir que a Constituição seja aplicada, para garantir o direito de moradia de vocês. A Constituição de Direitos Humanos, ela atuamos na questão dos direitos humanos, e ali há uma violação muito clara de direitos humanos, porque vocês, recentemente, fiquei sabendo que foi cortada a energia de vocês, e isso é extremamente grave, isso tem que ser tratado de uma maneira mais séria. Nós não podemos deixar que esse tipo de situação ela permaneça, né? Então, nós temos aqui, na pessoa da doutora Stephanie, uma luta muito árdua pela moradia, pelo direito à moradia, pela garantia mínima de existência de vocês lá. A oportunidade que eu tive de conhecer o local me cativou muito, me deixou muito emocionado, porque ali é um espaço de batalha, é um espaço onde vocês têm que estar juntos a todo momento. E ver todos aqui agora é muito bonito, é muito lindo. Isso é muito importante, que vocês estejam todos aqui, tá? Acredito que o que de mais importante aqui que nós podemos trazer vai ser a doutora Stephanie, que vai trazer, que é ela que está a par do processo, ela que pode trazer uma explicação melhor na questão jurídica do processo, qual a situação, mas aqui, como membro da Comissão de Direitos Humanos, nós estamos colocando à disposição
tá? Se precisar, ir até a OAB. Se não precisar, também vocês podem conversar comigo, pegar meu telefone. Nós temos sempre de portas abertas para ajudar vocês. Essa é a função do advogado, essa é a função da Comissão de Direitos Humanos, tá? É abrir as portas para vocês, abrir portas para quem precisa. E junto, numa luta que não é só de vocês, é uma luta também que chama a OAB, que a OAB deve se posicionar, e nós estamos se posicionando nesse momento. Nós estamos aqui dando a cara, falando a verdade, porque ela precisa ser ouvida, vocês precisam ser ouvidos, vocês precisam aparecer, vocês precisam se mostrar para o povo, além de também saber da situação e se mobilizar para, junto com vocês, junto com tudo isso, a gente ter a possibilidade de garantir essa regulamentação que é necessária nesse momento. Tá? Garantir a função social da propriedade, que é o que consta na Constituição. Então, nós temos esse papel importante na luta através do judiciário, provocando as instituições. Nós já comparecemos junto com a prefeitura numa reunião com o secretário de Habitação para tentar meios. Estamos aí sempre pressionando, através de ofícios, para o Ministério Público, através de ofícios com o juiz, marcando reuniões, sempre um aspecto um pouco até burocrático, né, infelizmente, mas é assim que funcionam as coisas, mas nós temos que lutar por esses vãos, esses espaços que nós temos, tá? Então, eu queria até agradecer a presença de vocês aqui, isso aqui é muito importante, e eu queria desejar que vocês continuem nessa luta, não parem, tá? Que isso vocês estão fazendo é extremamente importante, não só para vocês, mas para outros movimentos de moradia, tá? De ocupação, principalmente nesse momento um pouco complicado que nós estamos vivendo, de perseguição com pessoas com moradia, com ocupação, enfim. Então, é um momento muito importante de união, tá? De luta, de união, de se abraçar. Nós temos compaixão e alteridade uns com os outros. E é isso que significa direitos humanos. É essa união entre vocês, é a garantia do mínimo para vocês. E é isso que nós estamos aqui tentando, inclusive hoje, seguir, tentar alguma coisa, uma deliberação junto aos poderes públicos, junto aqui ao Pedro, a Mariana, que estão empenhados em ajudar vocês, ajudar não só vocês, mas todas as outras ocupações que chegam aqui até o poder público. Tá? Então, é mais um voto de estima para todos vocês e que continuem na luta, e sempre a OAB, na Comissão de Direitos Humanos, está de portas abertas, seja para qual for o pedido. Tá? É isso. Obrigado. Bem, muito obrigado, Henrique. Vou, então, passar a palavra para a Lúcia, em seguida para a doutora Eliane. Boa tarde a todas e todos. Eu sou a Lúcia, presidente da cooperativa VIP Cooper, que está com vocês desde o começo. Nós fizemos propostas para a empresa que se diz proprietária do empreendimento lá, né, dos prédios, mas ela não quis fazer nenhuma conversa, né? Depois a doutora pode colocar desde o começo como que foi tudo isso para todos. E eu acho importante essa audiência, porque é uma audiência pública e nós temos que dar voz a vocês, né? Que aqui nessa casa é meio difícil, só em audiências mesmo que a gente pode falar alguma coisa. Então, por favor, aproveitem hoje, tá? Nós vamos ter tempos difíceis aí pela frente. Ontem já participei de um fórum em São Paulo, falando sobre o trabalho social e habitação de interesse social. E, assim, a gente tem que ter bem claro isso, que se não estava sendo fácil até agora, vai ficar um pouco pior. E várias coisas vão ser... O Ministério das Cidades mesmo, que fala que a gente se dirige a eles na questão do programa Minha Casa Minha Vida, que é onde a nossa cooperativa é habilitada para poder fazer isso, né? Até a gente tinha pensado em melhorar os apartamentos, melhorar o empreendimento para vocês poderem adquirir eles. Isso eu não sei se vai ser mais possível a partir do próximo ano. Mas, assim, o que eu tenho para dizer para vocês é que não vamos largar as mãos, tá, gente? Vamos continuar de mão grudadinha para a gente continuar essa luta, porque até agora vocês já aprenderam a lutar, não aprenderam? Então, é o que a gente mais vai saber fazer daqui para frente, é lutar, mas todo mundo junto e unido.
E é isso, eu acho que a doutora tem muito mais a falar do que a gente, e a cooperativa não deixou de querer ajudar vocês, não, tá bom? A cooperativa continua junto. É isso. Boa tarde para todos. Obrigado, Lúcia. Então, agora eu passo a palavra para a doutora Stephanie, que, feito eu já falei, é advogada da comunidade Itaiú. Em primeiro lugar, boa tarde a todos os ocupantes, pois hoje essa audiência ela está sendo realizada em prol de um direito de vocês. Queria, em primeiro lugar, parabenizar aos vereadores da comissão processante de estudo, parabenizar o vereador Pedro, a Mariana, a dona Margarida, que está representando com a líder geral, a dona Fátima, o doutor Henrique, representando a Comissão de Direitos Humanos da OAB Campinas, a Lúcia, que já está nessa luta por moradia, nós já estamos juntas há muitos anos também. E, vereador, eu vou iniciar a fala agora, desde o início da ocupação. Que ocorre ali? Ali é uma área muito grande, aonde hoje existe 4 torres, tá? Estas 4 torres, elas estavam abandonadas há mais de 22 anos. Há 22 anos, aquela propriedade, ela estava sem fim social. Ela estava simplesmente parada. Ali ela foi ocupada em 2000. Ela fica ali no bairro, entre o Carlos Lourenço, lá no finalzinho tem um bairro que chama-se Itaiú. Então, tanto que o nome da comunidade é Comunidade Itaiú, em prol do bairro, tá? Ali hoje, ela foi ocupada por 120 famílias. Nós temos na ocupação, como a dona Margarida mesmo já relatou, idosos, nós temos mais de 200 crianças, nós temos pessoas com portadores de necessidades, temos pessoas ali desempregadas. Ali foi ocupado por essas famílias, vereador, porque elas não tinham aonde morar. Elas não tinham mais condições de pagarem aluguel, pois muitos ali ficaram desempregados com a crise no Brasil, todo mundo sabe. Os que trabalhavam não ganhavam, às vezes, nenhum salário mínimo. Muitos que estão ali estão no cadastro da Coab e nunca conseguiram adquirir um bem. O proprietário, até então, vereador, era a Habitax. A Habitax, antes de ocuparem essa área, ela entrou com uma ação de esbulho possessório, porque a Secretaria de Habitação fez um comunicado, uma notificação a ela, informando que teria uma denúncia que ali seria ocupado. Ela não ganhou a liminar, aí aqueles prédios foram ocupados, aí ela fez uma petição nos autos do processo, que corre na 10ª Vara Civil na cidade judiciária, pedindo que fosse convertida a ação de esbulho possessório para reintegração de posse. E pediu ao juiz magistrado, ela juntou alguns documentos, simplesmente provando que ela tinha a propriedade e não a posse. Posse é uma coisa, propriedade é outra. Aí ela entrou com matrículas, né, provando que ela era proprietária, ela entrou com um espelho de um IPTU e pediu a liminar de reintegração de posse, e o juiz deu a liminar de reintegração de posse. Aí, naquela época, os ocupantes estiveram nessa casa, e aonde pediu um apoio aos vereadores que olhassem com um olhar humanitário para essas famílias que ali estão. Aí nós, advogados, nós temos um grupo de advogados. Esse grupo de advogados, vereador, ele é a nível nacional. RENAP, Rede Nacional de Advogados e Advogados Populares. Nós trabalhamos sempre em prol de regularização fundiária, de movimentos sociais, em lutas sociais. E eu faço parte da luta no direito à moradia. Por que eu faço parte desse grupo? Só uma breve explanação. Eu sou ex-vereador favelada. Eu fui empregada doméstica, fui trabalhar com 13 anos de idade,
para cuidar de criança. A minha mãe tem a 3ª série, mal sabe ler e escrever. E o que essas famílias passam, a minha mãe passa até hoje, com 70 anos de idade. A minha mãe, até hoje, na cidade Presidente Prudente, ela é aposentada com um salário mínimo, e com esse um salário mínimo, ela tem que sobreviver, onde ela paga aluguel, remédios, e nós, filhos, a ajudamos. Então, isso me cativou a entrar nesse movimento de luta por moradia, em prol, realmente, vereador, de luta por moradia. Porque, infelizmente, a sociedade ela tem uma visão totalmente da realidade dessas pessoas. Ali, a sociedade ela vê essas pessoas simplesmente como invasores. E ali não são invasores, eles são ocupantes. Por que ocupantes? Porque ali a única coisa eles querem é o direito à moradia garantido na Constituição Federal. É simplesmente isso. Ali ninguém quer tirar nada de ninguém. Ali ninguém quer nada de graça. Aí nós fomos conversar nessa época, foi montado, isso foi numa segunda-feira aqui que eles tiveram, e, assim, por incrível coincidência, né, que eu acho que também os céus trabalham ao nosso favor, a Lúcia está de prova aqui, né, Lúcia? No sábado, nós tínhamos feito uma reunião lá na Estação Cultura, né, Lúcia? Aonde nós montamos em Campinas um movimento social de luta por moradia. Nós tínhamos tido a reunião no sábado, e na segunda-feira os moradores estiveram aqui. E na terça-feira nós fomos até eles conversar com eles. Na época, até o Paulo Galtério, que é o vereador até que chamou essa audiência pública, ele foi para o juiz, fez uma petição nos autos, pedindo ao juiz que desse um prazo para esses ocupantes saírem do imóvel. E não era isso que a gente queria, queria que olhasse e regularizasse aquilo ali. Aí, onde nós entramos nos autos, entramos com uma ação, que chama-se com um recurso em agravo, entramos no Tribunal de Justiça em São Paulo e pedimos a suspensão da liminar de reintegração de posse, juntamos documento, provando que aquele imóvel estava abandonado há mais de 22 anos. E, pasme, também provando que ali não tinha sido seguidos os requisitos legais, não tinha tido uma audiência de tentativa de conciliação, e hoje existe no Tribunal de Justiça o GAORP, que é um grupo especializado em todas as reintegrações que tiverem no Estado de São Paulo, aonde tiver uma demanda grande de pessoas, tem que ter uma reunião com o GAORP. E também que não tinha sido aberto vista à Defensoria Pública e tampouco ao Ministério Público. Nós ganhamos a liminar nesse agravo, determinando a suspensão de reintegração de posse, e que fosse realizada a audiência com o GAORP em São Paulo, que fosse chamado ao feito o Ministério Público e a Defensoria. Tá? Foi suspensa a liminar de reintegração de posse, aí nós, advogados, que não vem ao caso agora, nós saímos dos autos, entrou outro advogado no processo, aí perdeu o mérito desse recurso em São Paulo, aonde as lideranças atuais nos chamaram por uma reunião e pediram que nós, advogados, retornássemos novamente para os autos do processo. E nós retornamos para os autos do processo e fomos atrás da luta desses moradores. Peticionamos ao juiz pedindo uma audiência de tentativa de conciliação. Estivemos conversando com a Lúcia, aqui representando a cooperativa habitacional, porque a Lúcia já está comigo em outras lutas de outras ocupações, da Capadócia, por exemplo. A Lúcia esteve lá na ocupação comigo, visitou cada morador, cada apartamento, e a Lúcia, representando a cooperativa, ela fez uma proposta de compra daquela área, através do projeto habitacional Minha Casa Minha Vida, via entidade. Baseado nesse documento, nós pedimos a suspensão para o juiz e pedimos uma audiência. O proprietário, a Habitax, ela não aceitou a sequer sentar, na época, e a negociar conosco, correto, Lúcia? E tampouco
que faria qualquer coisa em prol das famílias que ali estavam. Nós batemos firme. Quando o juiz falou que ia determinar, quando perdeu-se o mérito do agravo, a Habitax ela pediu que cumprisse imediatamente a liminar de reintegração de posse. Aí o juiz ia determinar a expedição do mandado de reintegração de posse. Nós entramos novamente com um pedido de agravo em São Paulo, aonde teve a alteração na época do Código Civil, antigo Código Civil novo, e que fala que, obrigatoriamente, aonde tiver um determinado número de pessoas, é obrigada a defensoria a se manifestar nos autos do processo. Nós fizemos uma petição para o juiz e fizemos esse recurso de agravo, pedindo que o Ministério Público se manifestasse nos autos e a defensoria também. Como não tinha sido dada essa oportunidade, nós ganhamos novamente a liminar de suspensão de reintegração de posse, que deveria ter sido, que era para ter sido realizado, determinando, a realização da audiência no GAORP, determinasse a remessa do feito ao Ministério Público e à Defensoria. Nós estivemos pessoalmente na Defensoria, o doutor Leandro, defensor público, ele que se manifesta nos autos representando a Defensoria. Explicamos toda a situação desses moradores, explicando quantas pessoas estavam, quantas crianças, e ele fez também uma manifestação nos autos. Aí foi remetido os autos para o GAORP em São Paulo, aonde foi determinada uma realização da audiência. Essa audiência ela foi o ano passado. Nós estivemos, os advogados, eu, o doutor Alexandre, representando os moradores, foi o advogado da Habitax, o proprietário também, aonde nessa audiência teve todos os órgãos. Teve a Polícia Militar, Promotoria, Defensoria, secretário de Habitação de Campinas, estava o secretário de Habitação do Governo do Estado. Então, foi feita essa audiência, e os juízes que ali estavam tentou uma composição amigável. E o proprietário, Pedro, ele foi assim, demais. Ele não aceitou nada. Demais que eu estou falando aqui é no péssimo. Ele não aceitou nada, ruim demais, né? Ruim. Não quis ouvir nós, não quis negociação, não quis nada. A única coisa que ele queria era que fosse expedido o mandado de reintegração de posse e que fosse cumprido e tirasse essas famílias da listão. Nós lutamos muito na audiência, tentamos uma composição e não teve uma composição ali. Tanto que o coronel que ali estava, que dentro da Polícia Militar no Estado de São Paulo tem um coronel, que ele que responde por toda a organização quando vai ter uma reintegração de posse no Estado de São Paulo. E ele falou para o juiz que ali estava que a Polícia Militar ela não faz reintegração de posse, ela só vai ali para dar respaldo para o oficial que cumpre o mandado de reintegração de posse. E que ali era apartamento, que ali não tinha um estudo de como seria feito a reintegração, e que eles não iam fazer a reintegração se o proprietário, que eles não fossem auxiliar, se o proprietário não desse os meios para realizar a reintegração. Por que os meios? O proprietário ele tem que fornecer os meios. Caminhão, pessoas para descarregar, transporte, isso, aquilo, outro, e o proprietário falou que nem isso ele ia falar. Com muito custo, nós conseguimos o quê? Que nós não concordávamos com a reintegração e que fosse ainda estendido, tendo em vista que ali todas as crianças estavam matriculadas nas escolas, porque todas as nossas crianças estão matriculadas na escola. As mulheres grávidas, todas fazem acompanhamento de pré-natal no posto de saúde do bairro. Então, todas essas famílias ela têm um vínculo social hoje no bairro. E que nós não aceitávamos a reintegração de posse. Por quê, Pedro? Eu falo para você, Pedro e Mariana, se hoje o juiz determinar a expedição do mandado, essas famílias todas que aqui estão, elas vão tudo para baixo da ponte. Por quê? Porque elas não têm para onde ir. Porque se elas tivessem para onde ir, ali elas não estavam. Todas ali irão por baixo para morar embaixo da ponte. Tanto que nós temos uma moradora lá, na ocupação, eu não vou dizer o nome dela por questão de preservação,
ela é ex-moradora de rua. Ela também foi morar ali porque ela morava embaixo de uma ponte, para ser preciso, embaixo do viaduto do Terminal Central. E desde então, nós estamos fazendo petição nos autos e pedindo uma negociação para o proprietário. E o proprietário, todas as petições dele cumpra-se o mandado de... espeça-se com urgência o mandado de reintegração de posse. Nós tivemos várias vezes na Secretaria de Habitação em Campinas, tivemos várias reuniões com o secretário de Habitação. O secretário de Habitação já chamou o proprietário várias vezes, Pedro, para tentar negociar. E ele é irredutível. Ele não aceita negociar com as famílias ali. E ali, nós sempre ouvimos várias histórias em relação àquela propriedade. Mas nós não sabíamos não sabemos até hoje o que é verdade, o que é mentira. Ocorre, Pedro, após a queda daquele prédio lá em São Paulo, onde teve a morte, né, veio a óbito uma pessoa, eu vou usar a palavra perseguição, mas não é numa forma pejorativa, tá? Começou em cima das ocupações, parte de energia elétrica, parte para ver se elas têm riscos, se pode ocasionar queda, se pode isso, aquilo, outro. Aí a prefeitura, ela mandou como que chama, gente? Eu esqueci o nome, que teve lá na ocupação, e fez um laudo pedindo a interdição daquelas 4 torres. E fez um laudo de interdição. Aí a CPFL, ela esteve no juiz e falou o quê? Que tinha que fazer a reintegração ali, questão de segurança daqueles prédios, em relação à energia elétrica. E, desde então, o proprietário está batendo em cima, pedindo que espeça-se o mandado de reintegração de posse. Pedro, em setembro agora, a líder geral, os moradores estavam lá, chegou um oficial de justiça até a ocupação. Eu ainda não tive a oportunidade de conversar com a Mariana, com você, porque desde então a gente está correndo nos autos com essa informação. Chegou um oficial de justiça informando que ele estava com uma ordem judicial, que ele tinha que fazer aquela avaliação daquela propriedade. Aí a líder falou, não, o senhor está com uma ordem judicial, o senhor pode entrar. Mas o senhor espera só um momento que nós vamos ligar para a advogada, porque nós não temos nenhuma informação que o juiz, nos autos do processo, determinou que fizesse uma avaliação naquele prédio. Eu estranhei aquilo. Falei, mas uma avaliação? Corri no fórum, onde eu estava não tinha internet funcionando, abri os autos do processo e não tinha nenhuma ordem judicial determinando ali a avaliação do imóvel. Aí eu consegui falar com o oficial pelo celular e ele falou assim, não, doutora, nós estamos com uma ordem judicial, para ser preciso, no dia 5 de setembro. Tá? Nós estamos com uma ordem judicial do juiz da 4ª Vara Civil. Foi uma ordem judicial, mas a ação de reintegração de posse, ela corre na 10ª Vara Civil, não na 4ª. Aí eu falei, o que é? Ele falou, não, é que esses imóveis estão penhorados. Eu falei, penhorado? Mas penhorado no quê? Numa ação. Aí eu falei, o senhor pode passar para mim, por gentileza, o número desses autos? Ele falou, posso, doutora. Anotei o número dos autos desse processo. É os autos 0034-159-55, 1999, na 4ª Vara Civil. Tá? Aí eu peguei, abri os autos, pelo sistema do Tribunal de Justiça, e, pasme, não consta a Habitax ali como requerido nos autos. E como requerente é João Luiz. Aí eu peguei e falei assim, mas o que tem a ver essa ação? O que ocorre? Ali, a Habitax, ela, abre aspas, comprou o imóvel da Consigla, fecha aspas.
A consigla, nós não temos a minúcia certinha desses autos, tá? O que dá a entender. Ali foi feito um projeto habitacional, né, um projeto de construção de prédios naquela área. E as pessoas que tinham adquirido esses imóveis na planta, ali, adquirido, eles estavam entrando com ação, pedindo o cancelamento do contrato, que eles compraram financiado aquele imóvel pela construtora Consigla, e como ela não entregou os imóveis na data prazível, ela estava pedindo o cancelamento. Aí, contra a Consigla, aqueles imóveis estão penhorados, não só na 4ª Vara Civil, mas também numa outra ação também, na 10ª Vara Civil, aonde corre esses autos. Baseado, eu entrei em contato com o advogado desses autos, aí ele pegou e falou, eu falei assim, mas, doutor, mas para nós, a ação e a matrícula que foi juntada nos autos do processo de reintegração de posse, consta a Habitax como proprietária. Ela falou, não, doutora, a Habitax não é a proprietária. A proprietária é a Consigla. Os requeridos entraram com a ação em face da Consigla. Em 2008, a Consigla vendeu esses imóveis para a Habitax. Os advogados, nos autos do processo, fez uma defesa, informando ao juiz, porque já estava na fase de execução daquela ação, informando que a Consigla tinha vendido aqueles imóveis para a Habitax e não podia, porque aqueles imóveis estavam penhorados. Nesses autos da 4ª Vara, a Habitax ela entrou como terceiro interessado, falando que ela era terceiro de boa-fé e tinha comprado aqueles imóveis de boa-fé e que ela não poderia ser prejudicada naquela penhora. Em poucas palavras é isso, tá? Mas não tenho todas as minúcias. Aí o advogado fez a defesa falando, não, excelência, pare. Um dos sócios da Consigla também é sócio da Habitax. Então, a Habitax ela tem a ciência da ação. Então, a Habitax ela não poderia ter adquirido aquele imóvel. Cancela-se essa venda e retorna os autos para o espólio, porque da Consigla, porque está em falência, parece. E determina-se a penhora desse imóvel, que seja expedido o termo da penhora. Aí a Habitax ela entrou com embargos, que o número do embargos tudo isso. Sim, a Habitax, o número do embargos está aqui. 400-809109 de 2013. A nossa ação em face dessas pessoas é de 2016. Na contestação que nós fizemos nos autos, nós estamos batendo o pé que a Consigla nunca teve a posse do imóvel. Nós não estávamos falando lá naquela época que ela não era proprietária, porque nós não tínhamos a ciência de tudo isso, destes outros processos. Pasmem, passando mais alguns dias, esteve no dia 12, foi dia 12 de setembro, baseado nessas informações, eu imprimi o espelho do andamento deste processo, fiz uma petição nos autos do processo, pedindo o sobrestamento do feito, por quê? Que tem um momento de alegar a ilegitimidade de parte, mas tem exceção, se nós sabermos dos fatos. Como nós não tínhamos a ciência desse fato, então cabe sim nós peticionarmos os autos, pedindo ao juiz o sobrestamento do feito, narramos na petição tudo isso que acabamos de falar, e pedimos ao juiz em termos de urgência, que fosse mantido, que não fosse expedido o mandado de reintegração de posse, que fosse reconhecido a ilegitimidade de parte da Habitax nos autos daquela ação, porque ela não é proprietária. Então, ela não tem que pedir ação de reintegração de posse, porque comprova mais uma vez o que essas famílias estão falando. A Habitax nunca teve posse daquele imóvel. A Habitax, ela comprou da Consigla em 2008,
mas já existiam ações em face da consigla, e a consigla estava com aqueles imóveis parados. Porque se aqueles imóveis estivessem terminados, não teria essas ações, correto, moradores? Correto. Não teria essa ação. Então, a consigla, ela, à época, vendeu para a Habitax por causa da penhora. Pode ser que não, mas pode ser que sim. Entendeu? Fizemos essa petição juntada nos autos do processo. Aí o juiz, por lei, intimou a outra parte que se manifestasse nos autos do que nós estávamos alegando em legitimidade de parte. Aí ela veio falando que nós estávamos mentindo nos autos do processo, porque ela, sim, era proprietária daquele imóvel. E juntou a matrícula do imóvel. No mesmo dia, eu solicitei aos moradores, às lideranças, nós estivemos no mesmo dia no cartório e tiramos a matrícula do imóvel atualizado. Nesse meio tempo, vereadoras, pasmem, chegou um outro oficial de justiça, que é dos autos, que está na 10ª Vara Civil. Cadê os autos aqui? Porque eu trouxe para o senhor. Que está na 10ª Vara Civil. Fizemos uma petição para o juiz, informando que a Habitax não era verídica as informações, informando que naquela data um outro oficial de justiça também estava lá na comunidade para fazer a avaliação daqueles imóveis por uma outra penhora. E com ordem judicial. Juntamos isso daí nos autos do processo e pedimos novamente para o juiz o sobrestamento do feito. E a Habitax, quando ela juntou a matrícula do imóvel, está aqui, vereador, os autos do processo é 001841697 de 2002. Então, são ações antigas. Mais uma vez, comprova que aquele imóvel está abandonado há 22 anos. 6 anos de ação. Entendeu? Mas 99, quando foi distribuída a ação. Mas quanto tempo já fazia que era para ter sido entregue aqueles imóveis? Entendeu? E juntamos a matrícula do imóvel. E na matrícula do imóvel, uma das matrículas, é a matrícula 86083, ela fala lá na averbação, AV13, que eu até gravei, AV13/86.083, o imóvel foi penhorado em 4 de junho de 2014, para garantir a execução de uma dívida no valor de R$ 396.594,68, uma ação. Nos termos da certidão datada de 7 de dezembro de 2016, prenotada sobre o número 432.411, expedida pelo juiz da 10º ofício civil dessa comarca, nos autos de execução civil sob o número 1396/2002, porque, à época, os autos era físico, é papel, né? Então, não tem um número grande. Então, era o número de ordem. Esse é o número de ordem. Que Walter, tal, move contra a Consigla Construtora e Comercial Limitada, figurando como depositária a executada, tendo sido declarada a responsabilidade patrimonial da proprietária no processo por decisão datada de 20 de maio de 2015. Quer dizer, mais uma vez comprova. Porque ela também fez defesa nesses autos, se não me falha a memória, são 8 volumes, informando que ela tinha comprado. E o próprio juiz da 10ª Vara Civil informou que aquela venda não tinha valor. Por quê? Porque aquele imóvel estava garantido na penhora. E foi provado que tem um sócio da Habitax, também é sócio da Consigla, então ele não pode alegar terceiro de boa-fé, porque eles tinham ciência da ação, entendeu? E nós fizemos uma manifestação nos autos do processo, e informamos tudo isso para o juiz novamente, que era o segundo processo. Estivemos, baseado em todas essas informações, Pedro, fomos até a Secretaria de Habitação e também informamos o secretário de Habitação. Entendeu? Eu falei, secretário, existe essa ação, assim, assim, assado. Eu levei os números do processo. O secretário de Habitação esteve, o pessoal da SEAB, falando pessoalmente com o juiz nos autos do processo.
baseado em toda a alegação que falam de risco, né, da energia que está lá de uma forma errônea na comunidade, nós fizemos uma petição, um requerimento ao secretário de Habitação, que autorizasse, vereadores, a regularização da energia elétrica ali. Porque nenhum desses moradores que estão aqui querem nada ali de graça. Eles querem que regularize a energia deles e eles vão pagar. E eles se propuseram o quê? A sentar numa reunião, junto, chamar a CPFL, que ela faça um projeto de regularização da energia, claro, na realidade dessas pessoas que ali estão, porque não vai querer me regularizar os prédios ali da mesma forma que é um prédio no Cambuí, né? Vamos trabalhar com a realidade dos fatos, porque aqui a gente não mente e fala toda a verdade. E pedimos essa reunião. O secretário esteve falando com o juiz e do processo nosso de reintegração de posse, informou que nós pedimos essa regularização para a prefeitura. O juiz solicitou que a prefeitura formulasse nos autos do processo essa informação, mas aí nós não tivemos tempo hábil, porque na terça-feira, né, gente? Hoje é sexta? Terça-feira. A CPFL teve uma operação aí contra gatos no município e esteve lá na ocupação e essas 120 famílias estão sem energia elétrica desde terça-feira na comunidade. Tá? No mesmo dia, informei a Secretaria de Habitação, que respondeu que ela não teve a ciência dessa informação. Ela fez uma petição nos autos do processo. O parecer da Secretaria de Habitação do município é favorável à regularização da energia elétrica, está nos autos do processo. E a CPFL fez uma petição informando para o juiz: Excelência, vimos através desta informar que nesta data fizemos o desligamento da energia elétrica. Essa é a petição da CPFL nos autos. Eu fiz uma petição nos autos do processo para o juiz, informando que nós já tínhamos solicitado a regularização da energia elétrica e solicitamos ao juiz que analise com urgência esse pedido de regularização de energia elétrica para aquelas famílias. Estive ontem pessoalmente no gabinete do juiz, fui recebida pelo magistrado, expliquei toda a situação dessas famílias e o juiz falou ali: doutora, nós temos que preservar a segurança daquelas crianças, a segurança daquelas famílias. Eu falei assim: Excelência, o que nós solicitamos à Sua Excelência é que autorize a regularização. E a prefeitura, na pessoa do secretário de Habitação, já nos informou: assim que o senhor analisar o nosso pedido e deferir o nosso pedido, ele já vai chamar para uma reunião de urgência a CPFL junto conosco, os representantes ali dos moradores, para viabilizar uma forma de regularizar aquela energia. Então, isso também nós solicitamos a vocês, vereadores. Aí o juiz falou que vai, baseado na urgência, ele ia analisar para nós, estamos aguardando isso. Pedro e Mariana, falando em nome dessas famílias que aqui estão, falando em nome de todas essas, mais de 200 crianças da comunidade, falando em nome da luta por moradia social, o que essas famílias simplesmente almejam é que aquele local ele seja o quê? Regularizado, que seja convertido uma habitação de interesse social, que seja feita ali uma regularização para a faixa 1. Estas pessoas aqui estão, e que muitas estão trabalhando, não pôde estar aqui hoje, simplesmente elas querem e almejam a regularização. E que seja uma forma que elas possam pagar, porque ali ninguém quer nada de graça. Ali ninguém quer nada de graça. Elas querem ter condições de adquirirem. E simplesmente elas desejam, elas almejam, elas pleteiam, elas requerem, elas suplicam
que seja cumprida a Constituição Federal. Porque lá na Constituição Federal está garantido a todo cidadão o direito à moradia. E ali não está sendo respeitado o direito à moradia. É óbvio que tem que ser respeitado o direito de propriedade, mas desde que o proprietário ele exerça o seu direito. E aquele imóvel, ele não estava sendo exercido, ele estava abandonado. Aquele imóvel foi comprado, mas existia ação. Aquele imóvel foi penhorado nos autos de ações. Porque a informação que passaram para nós é que não existe só 2 ações, existem várias ações. Então, que a prefeitura cumpra a responsabilidade, que a prefeitura ou declare aquele imóvel estava abandonado e torne ali interesse social. Ademais, vereadores, ali é uma área extensa, é uma área enorme, Mariana, e ali pode resolver muitos problemas de habitação desse município, não só dessas famílias que ali estão. E o projeto que nos passaram, não sei se é verídico, que ali tem condições de construir 12 torres. Pare e pensem, se ali consegue construir 12 torres de 7 andares, quantos imóveis ali podem ser construídos? Quantas pessoas ali podem ser beneficiárias de interesse social? E nenhuma das moradores ou dessas outras famílias vai ter nada ali de graça. Como todo mundo sabe, nada é de graça. Essa história que passa para a população, para a sociedade, não é verídica. Não tem o projeto social. Todos os projetos sociais, elas pagam dentro das condições dela. Elas pagam, a Lúcia pode até melhor dizer, Lúcia, é 5% ou é 10%, Lúcia? Da renda. Era 5%, agora entre 80, a parcela mínima. A parcela mínima hoje, no Minha Casa Minha Vida 3, a parcela mínima é R$80 e a parcela mais alta é R$240. Então, vereadores, uma pessoa pagar R$80, ela trabalha, ela consegue pagar uma pessoa que ganha um salário mínimo, ou a menos que muitos salários mínimos. Eu tenho pessoas ali que ela vivem, que moram ali, ela estava conversando com essa mãe ontem, ela recebe uma Bolsa Família de R$140 para sobreviver ela e a família. Nós temos ali moradores que estão aqui, que estão desempregados, que fazem bicos, faxineira, passadeira, manicure, pedicure, porque não tem vagabundo ali, entendeu? Para poder comprar arroz, feijão, porque elas não têm os privilégios que muitas casas, muitas pessoas na sociedade têm, entendeu? Então, todos ali, eles se propõem a pagar. Então, assim, é vergonhoso ver uma grande parcela da sociedade que está a Deus dará, vamos falar uma palavra mais simples, que as pessoas não têm a visão, porque a União, o Estado e o município, ela tem a obrigatoriedade de olhar para essas pessoas. E não é só na Constituição que é garantido o direito à moradia, não é só em leis, é nos tratados internacionais que o Brasil é signatário. Nas convenções de direito humano, né, doutor Henrique? Está lá a garantia o direito à moradia dos cidadãos. Então, o que nós almejamos é isso, é uma visão, é um olhar humanitário para essas pessoas que ali estão. É isso que nós almejamos. Ali, hoje, nós pedimos aos órgãos públicos, assim como desapropriar. Encaminha ofício à Secretaria, entendeu, de financeira que fala, né? De finanças, para verifiquem. Eu não estou falando nada que a Habitax deve, em nenhum momento eu falei nada disso. O que eu estou falando ali é hoje, na nossa visão, baseado nesses documentos, a Habitax, ela nunca teve a posse daqueles imóveis. A proprietária daqueles imóveis é a Consigla. Vamos chamar a Consigla, vereador, entendeu? Os representantes, para uma reunião. Faça-se um levantamento de todas as ações e chama os credores dessas ações
Vamos fazer uma parceria com esses credores e chamar a cooperativa para construir os prédios através de projetos habitacionais, é óbvio, entendeu? Que abarque e soluciona os problemas desses proprietários, dessas pessoas que compraram aqueles imóveis e os problemas de grande parte da população. Quer dizer, vai fazer uma junção, uma união e vai resolver o problema de todos que ali estão. Então, é uma visão que tem que ter para a sociedade, para essa parcela de sociedade, que tem sim solução. Basta ter, igual uma vez eu conversando com um promotor, entendeu? Basta ter coragem, basta ter inovação, porque existem ferramentas jurídicas que pode sim resolver esse problema. Existe Código Civil que fala sobre abandono. Existe Constituição Federal que fala direito à moradia. Existe o Estatuto das Cidades, que abarca. Existe a Constituição, Estatuto da Cidade, Plano Diretor, Constituição Federal, tratados internacionais. Basta ter coragem para resolver. E coragem, nós, advogados, coragem, os ocupantes têm. Sentar para um debate, temos coragem. Tem que ter inovação. Tem que ter inovação para resolver. Temos a lei que tinha do Bernardelli. Eu não vi até hoje o imóvel. A prefeitura ela tem que fiscalizar. Temos várias propriedades abandonadas ali, neste município. Temos vários prédios que estão os esqueletos. O prédio da Irmã Serafina, que era um hotel. Irmã Serafina. Irmã Serafina, né, Lúcia? Exato. Por que se faz uma lei apenas assim para ficar no papel? Simplesmente para ficar no papel? Não. A lei tem que sair do papel, gente. A lei tem que sair do papel e tem que ser posta na prática. É isso que nós queremos, correto, comunidade? Verdade. Entendeu? É isso que nós queremos. Coragem, inovação. Temos como resolver muitos problemas da sociedade, habitacional do município. Temos como resolver o problema destas pessoas, temos como resolver os problemas daqueles credores. Então, essa audiência, hoje pública, está nos dando a oportunidade realmente de falarmos. Porque muitas vezes estivemos nessa casa, foi falado por nós. Nós não tivemos vez. Esta está sendo a primeira vez, né, comunidade? Esta está sendo a primeira vez que nós estamos passando a nossa visão. E é isso hoje que nós buscamos aqui, vereadores. Obrigada. Doutora Stephanie, quero agradecer muito, né, pela fala. Eu acho que qualquer pessoa, de hoje em diante, que buscar o acervo de informações, de vídeos, aqui da TV Câmara, que fica disponibilizado no YouTube, para quem quiser, a partir da... Hoje é sexta? Hoje é sexta. A partir de segunda-feira, já dá para acessar essa audiência aqui no YouTube, né? Dá para pegar pedaços da fala da doutora Stephanie, dá para pegar lá na íntegra, mandar para quem não conhece essa luta, para entender a extensão dessa luta, quanto tempo essa luta está acontecendo, qual que é o tamanho do enrosco aí dessa história, né? O fato de você ter uma empresa cujo sócio, na verdade, é membro também da outra empresa original, quer dizer, toda uma confusão nessa história que, na verdade, na nossa avaliação, é parte de todo um processo, né, da tentativa de permitir que aquele espaço que ficou abandonado durante tantos anos continuasse sem cumprir a sua função social, parado lá com uma reserva de dinheiro, de valor a ser usado, a ser capitalizado, transformado em valor, quando interessasse ao proprietário, sem qualquer tipo de ponderação sobre os prejuízos sociais que isso acarreta, né? É muito parecido com a realidade, por exemplo, lá da ocupação Nelson Mandela, né, que nós tivemos lá também
há algum tempo atrás, há um ano e meio atrás, né, uma reintegração de posse muito traumática de mais de 500 famílias que saíram. Era um terreno que estava há 40 anos abandonado, né? E que, exatamente da mesma forma, no meio da área urbana, um terreno que poderia perfeitamente ter uma função, uma destinação social, mas vários dos instrumentos, né, que estão previstos no Estatuto da Cidade, que são instrumentos que são possíveis dentro da legislação brasileira, como IPTU progressivo, né, instrumentos que vão garantir que esse tipo de situação não vai se perpetuar, que a pessoa que tem uma propriedade vai definir o que vai fazer com aquilo ali, ou vai vender porque ficou caro, ou vai investir, né, arrumar um investidor que o dê uso conjuntamente aos custos que se implicam no investimento naquela propriedade, ou seja, que vai ser dada função social real para aquilo ali, e não ficar parado, como a gente tem vários bolsões aqui no interior da nossa cidade, no coração da nossa cidade, e que ficam parados ad eterno, para sempre ali abandonados, e as pessoas cada vez mais, quando vão, por exemplo, ter um loteamento, conquistar uma moradia, tendo que fazer isso de forma em locais cada vez mais distantes do centro, cada vez mais distantes da oferta de empregos, né, longe da infraestrutura instalada da cidade. Então, você pega na nossa cidade, nós temos empreendimentos habitacionais que foram construídos a mais de 15 quilômetros do centro da cidade, das áreas centrais da cidade. E isso provoca um prejuízo tremendo. Gente que foi removida de Souzas para ir lá para o Bassoli, né? Quer dizer, dá mais de 20 quilômetros de distância de onde essa pessoa morava originalmente, da rede social que ela tinha constituído, onde os filhos iam na escola, onde estava no posto de saúde, mandado para o outro lado da cidade. Verdade. Por quê? Porque há uma resistência, por exemplo, à designação de áreas de interesse social e à construção de habitação de interesse social em certas regiões da cidade. Me preocupa muito ver, por exemplo, que a Companhia Habitacional de Campinas, a Coab, há muitos anos não constrói ou não viabiliza a construção de habitação de interesse social nessa cidade, né? Fora os projetos do Minha Casa Minha Vida, que vêm com dinheiro do governo federal, ou vinham com o dinheiro do governo federal, a gente não tem construção ou investimento de âmbito municipal. E, inclusive, parte do patrimônio da Coab, que eram muitos terrenos de médio e pequeno porte, localizados em diversas áreas da cidade, terrenos que às vezes poderiam ser usados para construir 4 torres com 16 apartamentos cada uma, por exemplo, para dar um exemplo. 3 torres, 2 torres. Às vezes o déficit habitacional de uma determinada região não é de 1.000 famílias, é de 20 famílias que estão numa área ali mais insegura, uma área que não deveria, área de risco, né? São 15 famílias que estão numa área que é área verde. Às vezes você poderia resolver ali mesmo, as pessoas mal iam sair dos eixos, das regiões onde elas estão habituadas a morar, às vezes há 10, 20, 30 anos, né? E aí são removidas, são colocadas em empreendimentos que, por pressão dessa maneira de pensar a terra na cidade, acabam sendo colocadas em regiões distantes dos núcleos onde as pessoas efetivamente construíram as suas vidas. Então, eu acho que a Prefeitura Municipal de Campinas tem uma oportunidade de demonstrar uma verdadeira mudança de priorização de interesses, né? Uma verdadeira mudança na sua trajetória, da sua história recente, uma trajetória muito ruim, né? De não construção, de não investimento em habitação de interesse social, de moradia popular, assumindo junto à população do Itaú um compromisso com a desapropriação, né? Com a perspectiva da mudança do status daquele território ali, para que, de fato, ali possam ser construídos, não só garantida a moradia para quem lá está hoje, mas sim construídas outras torres, e ali é um terreno, de fato, muito grande, né? Quem conhece bem ali sabe que ali tem espaço para construir uma quantidade boa de torres, e aí a gente poderia ter muito mais gente ali da região que mora em uma situação precária, talvez sendo colocada ali, né, recebendo ali o direito, finalmente, à casa própria, a uma moradia digna, com infraestrutura e tudo mais, né, e a gente está, finalmente, resolvendo um problema de muitas e muitas pessoas. Eu me lembro que, em janeiro de 2013, eu participei de uma reintegração de posse, acompanhei, né, quando eu tive notícia, antes mesmo da primeira sessão aqui da Câmara. Eu fui eleito em 2012, comecei a assumir dia 1º de janeiro de 2013, tinha tido apenas a sessão oficial da posse, e aí logo depois teve a reintegração do Nova Aliança. A senhora deve ter participado, acompanhado, eu fui acompanhar para, né, assegurar que não ocorresse nenhum tipo de
de violação de direito humano e nenhum tipo de excesso no processo. Momento muito traumático, as pessoas sendo retiradas das suas casas, né, sem perspectiva de para onde ir. Fico imaginando se é perto ali do Itaú, né, se naquela comunidade ali, ao invés desse tipo de situação, o que nós tivéssemos fosse a construção de torres ali no Itaú, e as pessoas poderiam sair de uma situação de irregularidade, de vulnerabilidade, para finalmente morar com dignidade. Nós temos um déficit habitacional importante na cidade de Campinas, né, são mais de 30 mil pessoas inscritas hoje na Coab, esperando o seu apartamento. Eu aposto que deve ter gente que está aqui hoje e que é inscrito na Coab. A Coab, sempre que a gente vai discutir a questão de uma comunidade que está numa situação de vulnerabilidade, a resposta é uma resposta padrão. Já tem inscrição na Coab? Se não, aí manda um oficial da Coab, registra todo mundo, não é isso que acontece? E aí as pessoas ficam 8, 10, 12, 15, 20 anos na fila da Coab, porque, de fato, não há uma política efetiva mais de moradia popular na cidade. E me preocupa ainda mais com esse momento que nós estamos vivendo no Brasil, né? Um momento em que me parece que há um entendimento, do ponto de vista do governo que está prestes a assumir aí, de que a Constituição só deve ser reconhecida parcialmente, não na sua totalidade, né? E que quem faz movimentação social, fazem essas pessoas aqui, lutando para que a Constituição, de fato, saia da letra morta do papel para o corpo vivo do exercício dos direitos, né, e, portanto, participa de uma ocupação fazem vocês, existe uma preocupação com a criminalização, a retirada de direitos. Então, é muito importante que a gente faça um esforço para que o documento produzido nessa comissão chegue a todas as partes interessadas e que a gente possa avançar junto à Prefeitura Municipal. Eu vou abrir a palavra, então, para a vereadora Mariana Conte. Em seguida, eu vou convidar a quem quiser fazer uso da palavra para fazer uso da palavra ali naquele microfone, lembrando que todo mundo que for falar precisa se identificar, falar o nome e falar em seguida o que deseja falar, tá bom? Vamos lá, Mariana. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, Pedro. Eu agradeço, né, parabenizo pela condução dessa audiência, a doutora Stephanie, Margarida, Henrique, a Lúcia também. Eu agradeço e agradeço principalmente a todos vocês que estão aqui mais uma vez na Câmara Municipal. Eu vou falar muito breve, porque eu acho que o mais importante aqui é ouvir vocês, né? Então, vocês estão aqui, eu acho que é importante que vocês usem o microfone, fale da história e dos problemas e das dificuldades de vocês. Mas eu gostaria de me dirigir também para as pessoas que estão nos assistindo lá de casa, pela TV, porque isso aqui está sendo gravado, vai ser transmitido, está no YouTube, está sendo transmitido ao vivo e vai ficar disponível para outras exibições. Eu gostaria de... É muito importante o que está acontecendo aqui na tarde de hoje, porque muito se fala sobre ocupações, muito se fala sobre ocupações e muito se fala de pessoas que nunca pisaram numa ocupação, pessoas que não sabem o que é viver uma ocupação. Eu acho muito curioso que muitas vezes as pessoas falam, né, de forma ofensiva com relação aos moradores das ocupações, mas são pessoas que têm teto, né? Então, quem tem teto não sabe o que é não ter onde morar, não ter para onde ir no final do dia, não ter local para deixar as suas crianças. A moradia é um direito básico para todo mundo que quer trabalhar, que quer estudar, que quer cuidar dos seus filhos, que é o desejo de todos os brasileiros e brasileiras. A gente está vendo uma crise séria de desemprego. Muitas vezes se trata o desempregado, se fala do desempregado, e aqui foi dito, muitas vezes aqui na tribuna, inclusive, foi dito do desempregado como vagabundo. Isso é uma ofensa a uma enorme parte da população brasileira que hoje está desempregada ou está vivendo de bico, porque quem é trabalhador não tem condição, né, não vive de renda, não vive de aluguel, ou seja, tem que trabalhar. De alguma forma trabalha para trazer o dinheiro da comida, para conseguir sobreviver. Então, é todo mundo trabalhador. Eu acredito que é muito importante que vocês venham aqui, falem
da situação, falem das questões. Os dados aqui que está sendo mostrado aqui são mais de 200 crianças, são pessoas com deficiência, mulheres, gestantes, idosos, ou seja, pessoas aí que têm uma necessidade, que estão numa situação de vulnerabilidade, que precisam do direito à moradia. E o que a doutora Stephanie colocou aqui é muito importante, porque, na verdade, a solução do problema da moradia, não apenas das famílias que hoje ocupam Itaiú, mas também de muitas famílias da cidade, pode ser resolvido. Não é um mistério resolver. A solução está colocada e o movimento da ocupação está mostrando e dando um caminho para se solucionar isso. O que é mais importante? É manter aquelas torres abandonadas ou é transformar aquelas torres em lares para as famílias? Essa é a decisão que está sendo colocada e que é necessário, sim, que a gente tenha, que a gente dialogue com a população e que a gente faça pressão popular para, com solidariedade, com empatia, se colocando no lugar do outro, se colocando no lugar do próximo, que a sociedade campineira faça pressão para que aquela área se torne de utilidade pública. É possível que o Itaiú se torne uma área de utilidade pública e que se faça moradia com projeto habitacional popular para resolver o problema do teto de muita gente nessa cidade. Então, é essa questão que está sendo colocada, e eu acredito que essa é a missão, esse diálogo é a missão dessa comissão. Essa comissão tem um papel importante de mediar, mas a gente sabe que essa decisão cabe ao Executivo, e essa decisão, eu acredito, que deve ser objeto de pressão de todo mundo na cidade de Campinas que quer estar em dia com a sua consciência. É inadmissível que as cidadãs e os cidadãos de Campinas fiquem tranquilos, sabendo que muitas famílias estão sob o risco de serem colocadas na rua para que aquele empreendimento continue abandonado. Essa foi a situação do Mandela. A reintegração de posse vergonhosa que sofreu os moradores da ocupação Nelson Mandela. Nós estávamos lá, uma ocupação violenta, uma reintegração violenta, uma reintegração que feriu todos os direitos humanos, todas as normas, todos os tratados internacionais, uma reintegração de posse extremamente violenta, que colocou aquelas famílias na rua e a área continua lá abandonada. Então, eu gostaria de parabenizar vocês, dizer para vocês que eu acredito que é muito importante, na tarde de hoje, que vocês se apresentem para a cidade de Campinas e a cidade de Campinas esteja disposta e junta com esses moradores para que a gente possa resolver um dos problemas mais importantes na vida de toda a família, que é ter um teto. Eu me lembro aí da palavra de ordem numa ocupação que dizia, né, aqui tem um bando de louco por moradia. Aqueles que acham que isso é pouco, não conhecem a Noite Fria. Muito obrigada, parabéns para vocês e para todo mundo que está aqui na luta. Muito obrigado, Mariana. Então, pessoal, quero convidar aí quem quiser fazer uso da palavra para ir ali no microfone. Quem que vai? Alguém quer fazer um relato? Vou pedir para a gente ser um pouco breve, tá? Para a gente poder ir caminhando aqui mais para o encerramento da nossa audiência, mas fiquem à vontade. Boa tarde a todos. Meu nome é Thaís. Estou na ocupação desde o princípio. Em março agora vamos fazer lá 3 anos de muita luta, né? E a doutora Stephanie esteve com a gente desde o início, narrou bem todo o nosso histórico de processo, mas eu vim aqui narrar nosso histórico de vida lá na ocupação. Eu penso assim, ninguém, em sã consciência, nenhum ser humano, nenhuma mãe que tiver o mínimo de condição
de dar tudo para o seu filho, vai pôr o seu filho em risco de qualquer maneira, em passar por necessidade. E lá nós passamos por falta de banheiro, vaso sanitário, saneamento básico. Nós passamos por isso lá no início. Passamos por falta de água, passamos por falta de energia elétrica, tudo para não dormir na chuva. Então, ninguém está lá para ficar brincando de tirar a terra das pessoas. Ninguém está lá para ganhar nada de graça. Todos estamos lá porque precisamos estar lá. Porque, se não estivéssemos lá, hoje, provavelmente, estaríamos pegando vento, chuva, ao relento. Estamos lá para exercer nosso direito de moradia. Estamos lá para dar um mínimo para os nossos filhos. O mínimo que conseguimos. O mínimo que temos capacidade. Ninguém gosta de viver à margem da sociedade, porque pode estar bem localizada aquela região, mas para essa população que mora lá, nós somos à margem. Porque nós somos vistos como os ocupantes, o que querem tudo de graça, o que querem morar de graça. Ninguém olha para a gente com bons olhos. Só quem está lá, somos 120 famílias que se uniu para formar uma família só. Para ter o direito de ter um teto, de ter dignidade. É só isso que a gente pede, dignidade de morar bem. Eu agradeço a vocês. Muito obrigado, Thaís. Quem mais vai fazer uso da palavra? Eles são tímidos. Meu nome é Marília, boa tarde. Baixa um pouquinho. Sou pequenininha. Meu nome é Marília, boa tarde. Não estou na ocupação há muito tempo, mas é isso. Fui para lá também por custo de contas de água, de luz muito alto. E SUS, que tudo é demorado, INSS, que eu estou aguardando uma perícia. Quem entende um pouco sabe que cirurgia de artrose e prótese é muito caro e ninguém libera fácil. Tudo que ela falou é verdade. Não é fácil nosso emocional saber que você tem que provar tudo isso, que você precisa e ser olhado de forma diferente. Então, assim, agradeço também a oportunidade de estar aqui e sempre morei ali perto. Sempre, quando eu pude trabalhar, ainda pagava aluguel na rua de cima. E eu digo, ali era ninho de escorpião, tá? Era refúgio para bandido. Ali, muitas vezes, as casas foram assaltadas e ninguém tinha coragem de procurar lá embaixo, porque realmente era um perigo danado. Era ninho de capivara, a gente via saindo, correndo por ali. Então, assim, era um ninho de bichos. E, tirando a gente dali, vai voltar a ser o quê? Né? Eu agradeço. Marília, obrigado. Boa tarde, meu nome é Simone. Já estou na luta por moradia desde muito pequena. Já faz 10 anos que eu estou cadastrada na Coab e nada. Muita gente não tem um olhar, não sabe que a gente é pai e mãe de família que está lá dentro. Sabe? Vê a gente com outros olhos. O que a gente quer? A gente quer uma saída humana para a gente. A gente quer energia elétrica. A gente quer água encanada. A gente quer tudo bonitinho lá. Porque não é fácil lutar por moradia. Os olhos da sociedade que tem casa, olha a gente com outros olhares. Acha que é baderna, acha que todo mundo é bandido, sabe? Mas não é. Lá tem bastante crianças, lá tem pais e mães de famílias trabalhadores. Estamos aqui em prol da luta por moradia. Queremos uma saída humana para todos os nós que estamos aqui. Muito obrigada. Obrigado, Simone. Pessoal que for falar, já vai ficando ali no cantinho. Já pode ir, não precisa ter timidez não, viu? É bom a gente ouvir os relatos das pessoas aqui. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Edson, estou lá desde o primeiro dia.
E nada mais mais lindo que a gente ver um sorriso na cara de uma criança, como a gente já fez festa ali sem ter condições. Eu estive ali catando sucata, catando reciclagem para fazer festa para as crianças no Dia das Crianças. E muito satisfatório para mim ver um sorriso na cara de uma criança e ver que a nossa luta não é à toa. Que nós estamos ali lutando não por uma coisa que seja dos outros, mas alguma coisa que seja nossa. E a nossa luta também não vai parar por aqui, pelo que aquilo que a gente acreditamos. E que a gente acreditamos é uma vida honesta. E nada, o sol brilha para todos, então por que não brilhar para a gente, que estamos ali desde o primeiro dia, não queremos nada de graça, queremos contribuir com tudo que seja certo e só queremos ver o sorriso na cara de uma criança. Eu quero que meu filho cresça com a felicidade e dignidade de ter uma moradia. Muito obrigado e boa tarde a todos. Muito obrigado, Edinho. Posso só falar uma coisa, Pedro, com licença? Não, eu só queria relatar que no dia que nós tivemos a visita, né, que a comissão fez a visita, eu, Pedro, Paulo Galtério, o Henrique estava lá também, Margarida, os moradores estavam fazendo uma horta comunitária ali, né? Então, assim, são várias as iniciativas locais de cuidado e de produção, né? Então, eles estavam lá fazendo a horta comunitária, só para deixar registrado aqui que lá é uma comunidade viva, né, que tem vida e que tem esperança. Pessoal, se ninguém mais for fazer uso da palavra, então, eu quero caminhar para o encerramento. Eu acho que não deu para o vereador Galtério chegar a tempo aqui, mas, de qualquer maneira, essa foi uma atividade muito importante, feita, a Stephanie falou, né, até histórica, porque quem acompanha a TV Câmara, quem acompanha a vida pública da cidade, sabe que não é todo dia que tem aqui, né, os membros de uma ocupação que estão aí enfrentando situações como o corte da energia elétrica de vocês, né, assim, a ameaça, o risco de reintegração de posse. A gente sabe que vocês passaram aí por um aperto no dia 9 de setembro, né, todo mundo ficou ali contando o relógio, as horas para chegar ao dia 9 de setembro, sem saber o que ia acontecer no dia 9 de setembro, né? Se ia ficar, se ia sair, se ia continuar, né? E acabou que, de fato, ficou muito claro que a palavra da advogada, da doutora Stephanie, foi muito firme, né? Eu estive em mais de uma vez com vocês presente ali para conversar sobre o que isso significava, né? E a palavra da Stephanie foi muito firme, falou, olha, o que está posto aqui não é a reintegração. O que vai acontecer, de fato, são uma série de ações, de movimentos, boa parte dos quais, inclusive, tem como objetivo assustar, intimidar, incomodar, né? E é muito importante que vocês não se assustem, não se intimidem, não se incomodem, né? Porque o que vocês estão fazendo foi dito aqui, dar vida para um espaço que estava morto, né? Dar uso para um espaço que estava abandonado. Não dá para a gente admitir a quantidade de imóveis que essa cidade tem, absolutamente abandonada, largada, em decadência, e a quantidade de pessoas que estão vivendo em condições absolutamente precárias, né, que estão morando num contexto assim de muita carência, muita vulnerabilidade, crianças, né, às vezes morando em situações absolutamente inadequadas, incompatíveis com tudo que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece como mínimo, padrão mínimo de dignidade para as crianças, né, e a gente não fazer nada a respeito. Então, a gente considera, na verdade, que quem faz a luta como vocês fazem, na verdade, tem que ser aplaudido, porque está dando voz e vida, né, para uma luta que é de muitos milhares de pessoas que, às vezes, não têm a força que vocês têm para, de peito aberto, de cabeça erguida, falar, olha, eu sou brasileiro, a Constituição me garante o direito de fazer isso aqui que eu estou fazendo, de morar, né, e eu não vou viver de uma maneira abaixo do que eu acho que é o digno, porque a gente nasceu pobre, do que a gente está desempregado, porque o aluguel é caro, porque a conta de água ou luz é muito cara, né? Então, o que vocês fazem é dar vida para um texto muito importante, que é o texto da Constituição Federal. A doutora Stephanie quer fazer a uso da palavra aqui, não? Não? Peraí. Ela pediu a palavra um segundinho aqui para mim. Pedro, só queríamos deixar bem claro ali que todas essas famílias deu um fim social para aquela propriedade. Aquela propriedade, hoje sim, ela cumpre a função social. E é exercida essa função social por todas essas pessoas que aqui estão. Pelos moradores, por vocês e pela luta. E ressaltar que a luta continua e vamos continuar. E agradecemos, viu, Pedro? Agradecemos todos vocês. Pessoal, então, muito obrigado. Uma boa tarde a todos e a todas.
Encerrada, então, a 28ª audiência pública facultativa, eu estou aqui com a dona Margarida Vicente, que é a representante dos moradores lá da região. Dona Margarida, fala um pouquinho para a gente do que a senhora achou dessa reunião, se foi satisfatória. Com certeza, foi satisfatória. Não é à toa que todos nós fizemos esse esforço, né? Porque nós estamos na luta em prol de o mínimo de dignidade que é a nossa moradia. Foi dito aqui que a comunidade nunca teve essa oportunidade de estar trazendo até a Câmara Municipal, fazendo uma audiência ao vivo. A senhora acredita que agora novos passos serão dados para que vocês atinjam o objetivo? Com certeza. E creio que Deus está no controle. Lá vocês se reúnem sempre? Como que é o movimento lá da comunidade? Sempre. Fazemos reuniões, reunião geral, reunião de bloco. Então, para poder deixar informado todos os moradores do que se passa e do que está acontecendo. Obrigada, tenha uma boa tarde. Obrigada. A gente vai falar também com o vereador Pedro Tourinho, que foi quem presidiu esse encontro e faz parte da comissão de estudos. Vereador, quais são os próximos passos agora da comissão para ajudar essas famílias? Bem, na verdade, os próximos passos vão ser definidos pela comissão em conjunto com seu presidente, o vereador Paulo Galteri, que não pôde estar presente aqui hoje, né? Então, a próxima etapa é a gente sentar, avaliar esse material importante que foi produzido aqui hoje. O relato da advogada, da doutora Stephanie, ele é muito contundente no sentido de revelar a legitimidade do movimento que essas pessoas fazem aqui. E o relato das pessoas ali nos sensibiliza muito no sentido de entender que não se trata de uma brincadeira, de uma ação de gente irresponsável, né? São famílias que estão ali buscando um direito básico, que é o direito a um teto, e que tiveram até então esse direito negado, né? Gente que saiu da rua para morar ali, inclusive, gente que estaria na rua não fosse o ato corajoso que eles tiveram de ocuparem aqueles prédios que estavam há 20 anos abandonados. A gente espera que a prefeitura, então, possa de fato se sensibilizar e tomar uma atitude, participar daquela que é a sua responsabilidade, que é garantir dignidade, né, para o munícipe campineiro e campineira que se encontra em uma situação de risco e vulnerabilidade. A comissão foi até o local, tem acompanhado. O senhor acredita que essa força da Câmara Municipal é o que vai fazer diferença para essa comunidade? Eu acho que o principal é a força da própria população, né, estando organizados, estando coesos no sentido da luta deles. Sem dúvida nenhuma, esse é o principal, mas nosso papel aqui é tentar ajudar um pouco mais, sensibilizar a prefeitura, que é quem de fato tem poder para definir sobre a vida dessas pessoas. Muito obrigado, vereador. Boa tarde. Uma boa tarde. Você de casa, se quiser rever essa reunião, depois ela fica disponível no YouTube. O endereço é youtube.com/TV Câmara Campinas. Muito obrigada pela companhia. Continue com a nossa programação. TV Câmara, Campinas.